Olá! Está jogando seu jogo favorito? Comendo seu lanche preferido? Só de bobeira? Essa é uma ótima história para você ouvir enquanto passa o tempo. Vamos lá! Capítulo 01. Um novo lugar. Take 01. Visita de nada. Ação. Num imenso e solitário apartamento, um jovem de 14 anos, ainda de pantufas e pijama, come um pedaço de bolo, quando vê pela câmera de segurança, uma linda loira indo até a porta da casa. A campainha toca, só que a sensação é de que a linda mulher estava chacoalhando o coração dele, fazendo órgão de massa de pão, apertando e apertando, numa fração de segundos. Heitor tenta, ou melhor, pensa em se arrumar, mas seus instintos o fazem ir abrir correndo a porta, ainda com as mãos trêmulas. Ele abre a porta com um sorriso do tamanho do sol, que à medida que a porta abre, vai apagando e apagando, pois, ali só tinha um brutamonte, segurando um projetor holográfico. Ele era conhecido como DJ. Ele nem esperou o brilho no rosto de Heitor sumir completamente, e já foi entrando no apartamento, junto com outros 4 guardas fortemente armados. Bora, garoto! Diz DJ, enquanto abraça Heitor pelo ombro e conduz o jovem para o sofá, enquanto a equipe avança, fazendo mira em várias direções. O garoto fica sentado, como se fosse um cãozinho abandonado. DJ vai na geladeira. Os guardas tiram os capacetes. Um deles é uma moça. Ela olha Heitor paralisado. Com a pele mais branca que a neve. Ela, então olha para DJ e pergunta. DJ. É sério? De verdade, você jura? DJ nem olha para trás. Resmungando, responde que estava tão surpreso quanto ela. Com uma leve risada, para quebrar o clima, diz que pelo menos os salames iriam valer a pena a ida. Um guarda, cego de um olho, comenta que não acreditava que aquele garoto tinha quebrado a criptografia de segurança feita por programadores de 3 planetas diferentes. Então, DJ se senta do lado de Heitor e diz que também achava que veria um gênio do crime, um alienígena, algo grande. Não um franzino de pantufas, tão burro a ponto de abrir a porta para uma estranha. DJ manda o pessoal se espalhar e relaxar, pois, era só um garoto. Perigo zero. Mesmo em choque, os piores palavrões surgiram na cabeça de Heitor ao escutar a frase. Gente, se espalha aí, é só um garoto. Ele não passava credibilidade nenhuma. Nem medo. Era só olharem para a cara dele e as pessoas pensavam que estavam diante de um nadinha. A guarda então pede desculpa pela abordagem e pergunta onde estavam os pais dele. Ela se senta à frente de Heitor e segura as mãos geladas de medo do menino. Olhando fundo nos olhos, ela passa a mão no rosto de Heitor e seca o suor na testa dele, enquanto pergunta novamente se ele estava legal. Porém, o coitado só pensa em como aquilo era ridicularizante. Aquele estava sendo o contato mais próximo que ele tinha tido com uma mulher em toda a vida, mesmo que fosse por pena. Vendo a cena, que julgava ser patética, DJ pega um ponto eletrônico na camisa e avisa as unidades de operação próximas do local que não era um código sério. Todos próximos deveriam ficar de prontidão, mas só por questões de protocolos. Nisso, os outros guardas se espalham pela casa e se sentam em qualquer lugar, com olhares de decepção. DJ, no fundo esperava uma surpresa, algo único e incomum vindo daquele rapaz. Só que nada. Heitor estava de fato congelado. Nisso, a guarda levanta e diz que vai fazer algo para ele comer. Take 02. Amebinha de esterco. Ação. Soraya, que tentou acalmar Heitor, prepara um sanduíche, enquanto DJ come salames. DJ pergunta repetidamente como o jovem conseguiu invadir os computadores da empresa na Finlândia. DJ novamente ressalta que Heitor era um nadinha, uma amebinha sem cérebro. Para DJ, aquilo era inaceitável, visto que, o garoto abriu a porta para uma estranha sem nem pensar. E a irritação só aumentava, visto a ausência de reação do rapaz. Ele continua a indagar e completa com um. Conta para o DJ, amebinha de esterco. Conta. Diferente de você, temos mais o que fazer. Heitor segura com firmeza a barra da camisa e, ainda suando, diz que ele foi pego de surpresa. Que tinha sido só isso. Os agentes tinham dado sorte, mas ele logo se recuperaria do susto. DJ se levanta da mesa e sarcasticamente, sussurra baixinho consigo mesmo. Ele disse mesmo pego de surpresa. Ele respira fundo e anda em direção a Heitor. Em passos lentos, como um lobo que caminha meticulosamente em direção à presa. É comum uma modelo de lingerie aparecer do nada na porta de alguém. Acontece todo dia. Com todo mundo. Muito natural. Ao parar na frente do garoto, uma densa carga emocional de raiva e irritação no agente quase podia ser vista por todos no local. Os guardas não sabiam o que ele iria fazer. Era como se DJ fosse virar uma besta fera e arrancar a cabeça do rapaz com uma mordida só. Ele tinha vindo da Finlândia, achando que teria de resolver algo sério, só que não.
Com um olhar intimidador, ele diz que o mínimo que Heitor podia esperar numa situação dessas, já que ele invadia sistemas de gente poderosa, eram os 3 caras armados entrando pela janela. Amebinha de esterco. Moleque. DJ fala com a voz cada vez mais tensa. Amebinha, a mulher linda é a típica distração de filme. Cerrando o punho, ele completa. Você não vê filme não? Lógico que não. Da onde você acha que eu arranjei o tempo para aprender o necessário para quebrar os códigos bostinha de vocês? Heitor responde olhando atravessado para DJ. O efeito do susto tá passando, DJ. Podemos ver pela língua dele. Diz um dos guardas sentado numa cadeira, enquanto lia uma revista que estava na mesa. Criptomoedas, menino? Cê curte? Come um pouco, garoto. Diz Soraya ao levar um sanduíche para Heitor e ficar entre ele e DJ, meio que empurrando o agente um pouco para trás. Olhando para os outros agentes, a mulher diz novamente que não era uma situação séria. Eles poderiam considerar como um dia de folga. Olhando para DJ, ela completa. Vamos aproveitar e depois passear pela cidade. Pobre Heitor. Por dentro, ele se enchia de raiva novamente ao escutar, isso aqui não é uma situação séria, considerem esse serviço como um dia de folga. Não havia o que ser dito contra. Pensando em como dar um fim naquilo, ou tentar entender mais do que estava acontecendo, Heitor estala o pescoço com dificuldade. Após, as mãos. Enfim, pergunta o que eles queriam. DJ ri. O grandalhão ri de nervoso. Ele senta no chão e indaga se além de ser uma amebinha de bosta, Heitor tinha problemas de memória. Dava pra ver fumaça saindo do tapete. Vocês irão levar meus computadores, não irão? Então, a menos que vocês sejam mais burros do que parecem, descobrirão como eu fiz para quebrar os códigos de vocês. Ao escutar aquilo, DJ ri diferente. Take 03. Computador holográfico. Ação. Não somente o riso de DJ mudou. A energia transmitida no olhar dele também. Finalmente, Heitor aflorava a postura destemida digna de um audacioso desgraçado que ousou burlar as camadas de criptografia criadas durante um ano inteiro de trabalho e atualizações. Vocês descobrirão como fiz. Não preciso contar. Só não entendo a razão de uma empresa de pesca ser tão preocupada assim com segurança digital. Fiquei curiosíssimo com o grau de segurança de vocês, mas quando vi que só tinha notas de venda, nem perdi meu tempo. Amebinha de esterco, era isso que eu esperava ouvir de você. Uma negativa de cabeça erguida. Agora, você está deixando o DJ feliz. Em seguida, o grandalhão tira do bolso um celular que projeta um computador holográfico 3D sobre a mesa. Heitor fica maravilhado com a perfeição do detalhamento do objeto. Agora, Amebinha, entra de novo no sistema que você invadiu ontem. Vamos ver se você passa da segunda camada de segurança. Não trabalhamos com pesca. Estamos mais para uma empresa de transporte. Faz isso para ontem. Só que, no fundo, Heitor ainda está nervoso. Não sabe o que eles querem de fato. E agora, para piorar, sabe que a empresa é de fachada. Se pudesse usar o próprio computador, conseguiria pedir ajuda de alguém. Certamente, o DJ disse para ele usar o computador holográfico, pois, qualquer forma dele tentar pedir ajuda talvez seria bloqueada pelo sistema da máquina. Por favor, menino. Prove seu valor. Entre no sistema e veja se você pode ir além do que você já foi. Não iremos te fazer mal. Faça o seu melhor, eu peço. Completou Soraya com um olhar sério. Menino. Estamos pedindo com educação. Disse um dos guardas. Poderíamos te forçar a fazer isso. Acredite. É a especialidade da Soraya, mas você não gostaria de experimentar. Queremos ver se você é realmente top. Quem sabe você não vai trabalhar pros caras. Heitor quase começa a pensar em como seria essa tal habilidade da Soraya, mas resolve deixar pra lá. Precisava focar se iria ou não fazer aquilo. Como saberei que não me apagarão após? Vai saber só depois. Seja como for, terá provado não ser um bostinha, como o DJ disse. Concluiu outro guarda. Heitor respira fundo. Ele tem um pouco de dificuldade em usar o computador holográfico, pois no lugar do toque mecânico, o segredo era a interrupção da propagação da luz holográfica causada pelo suave posicionamento e movimento dos dedos. Contudo, após um minuto, ele já estava acostumado. Além disso, apesar da linguagem de programação clássica, aquele aparelho também suportava processamento para códigos quânticos, a especialidade de Heitor. Apesar do jovem manusear rapidamente o equipamento, DJ olhava tudo aquilo um pouco decepcionado. Heitor escreve linhas de código sem sentido algum, como se estivesse chutando no escuro. Pelo fato de DJ ser um dos programadores-chefe da empresa que o rapaz invadiu, ele vê que o menino não tem potencial para passar da primeira camada de segurança. Heitor começa a suar frio, ficar trêmulo e os olhos cada vez mais congelados. Seus dedos não param.
DJ pensa que o moleque está certo de que irão matá-lo, e deve estar tentando vencer as defesas do computador para pedir socorro para alguém. Entretanto, o celular de Soraya toca. Era a chefe. Take 04. Mãos trêmulas. Ação. Soraya atende a ligação. Ela se afasta de Heitor, que continua a mexer no computador, cada vez mais trêmulo. Estamos aqui, mas é só um menino, de uns 15 anos, como as análises iniciais apontavam. Não era um disfarce, era só um garo. Como, você quer falar com ele? Estou passando para o DJ. Então Soraya, a agente que foi mais gentil com Heitor, passa o celular para DJ, que faz uma expressão de não entender nada do motivo pelo qual eles receberam uma ligação da chefe. Pronto, Kirsis. É o DJ. De qual computador ele está? Do meu. Não o deixaria usar o dele. O agente também se afasta de Heitor enquanto fala. Ele vai descrevendo como foi o início da operação, mas continua observando, mesmo de longe, o rapaz cada vez mais desesperado. DJ olha constantemente para o jovem, vendo digitar qualquer coisa na tela. Pergunte o que ele já sabe. Ordena Kirsis. Ele já passou de 9 camadas de segurança em 10 minutos. Daqui estou com acesso à tela de seu computador DJ. A Akemi e a Maia já identificaram o truque dele. DJ fica espantado com o que escuta. Os olhos do agente brilham diferente novamente. Um observador mais atento, até diria que ele estava sorrindo por dentro. DJ era uma mistura de ódio e alegria. Kirsis continua. O garoto lê de trás para frente, aplicando uma lógica de progressão aritmética. Leonardo da Vinci também escrevia de trás para frente para ninguém saber o que ele estava criando. Esse menino aperfeiçoou Da Vinci. A cada letra que faz sentido, aparecem na tela outras 2 aleatórias. Daqui já copiamos o algoritmo de leitura que ele criou. Akemi grita ao fundo, para DJ escutar do outro lado da linha, que a primeira coisa que o garoto fez, foi hackear o sistema operacional do computador holográfico, mudando as configurações internas do padrão de linguagem. Kirsis fala para DJ levar o garoto até eles na Finlândia. Que eram ordens do tenente. Traga-o, mesmo que seja contra a vontade dele. Então, é a vez de Amaya, a outra programadora, gritar ao fundo da ligação. Ela diz que é só DJ dizer que tem 2 hackers lindas que ficaram impressionadas com o truque que ele criou e querem conhecê-lo. Quando DJ volta à sala, Heitor não parava de digitar. O agente olha a tela e então entende o truque do garoto, que fez o grandalhão de bobo. Então, a mebinha com cérebro. O que você já sabe? Heitor está com os olhos trêmulos. A mão trêmula nem se fala. O jovem reúne forças e pergunta, quase gaguejando, o que era o projeto abetelador. Porque eles queriam construir um robô de perfuração em rochas mais duras que o diamante, ainda capaz de criar buracos de minhoca na malha do espaço-tempo. Não só. O rapaz, conseguindo falar com mais firmeza na voz, pergunta sobre o outro robô, capaz de gerar eletricidade por conta própria. Vocês são do governo? De qual? Ele era só perguntas. O que é o planeta K2XD? Projeto Morfeu? E cara, minha nossa, Plutão tem alienígenas. Por qual motivo Plutão foi rebaixado? Meu rapaz, perguntei o que você sabe, não o que você queria saber. Responderemos isso tudo na Finlândia. Agora, mais que nunca, quero que você conheça a Kirsis. DJ começa a rir. Tenho certeza que vocês se darão muito bem. Ela é um doce de pessoa. Take 05. Projeto secreto. Ação. Os guardas olham para Heitor, que continua questionando DJ sobre o motivo daqueles projetos. Por um instante, o jovem percebe que parece que todos no local estão bem familiarizados com aqueles tópicos. DJ começa a explicar sobre como os cientistas mais brilhantes do mundo estão reunidos no desenvolvimento desses projetos, principalmente do projeto Morfeu, pois o mundo corre o risco de enfrentar uma invasão a qualquer momento. Além disso, seres de outros planetas também estavam ajudando na construção dos robôs de exploração e de porteira. Heitor, ainda apavorado, diz que eles estão loucos com um plano dessa magnitude. Que seria mais fácil avisarem a população. O jovem levanta do sofá e soca a mesa. Ele diz que não dará certo. Soraya chega por trás de Heitor e segura o ombro dele. Ela argumenta que se ele estava quase surtando, imagina o restante da população, que não está habituada com temas tão estranhos quanto aqueles. O rapaz ainda treme, pois julga ser impossível construírem algo tão grandioso. DJ pergunta se o rapaz acha que não dará conta de ajudá-los na execução daquilo. DJ conta que eles estão correndo contra o tempo. Por isso, a ajuda de mentes brilhantes sempre era muito bem-vinda. Para DJ, o projeto Morpheus é totalmente viável. Ele diz para Heitor pensar com calma. Com os robôs de exploração, poderiam enviar equipes mecânicas para um exoplaneta. Assim, poderiam construir uma réplica de cada cidade do planeta.
Em seguida, os robôs de porteira ajudariam na criação dos buracos de minhoca e teletransporte de cada habitante do planeta. Uma vez que todos estivessem posicionados, seria o momento do projeto Morpheus ser colocado em prática. Uma neurotoxina seria liberada de forma gradual no planeta, acompanhando o movimento do Sol. Assim, quando cada habitante dormisse, seria transportado para outro planeta, para um lugar igual aonde ele estava quando adormeceu. Aquela era a forma mais segura de se fazer um transporte de uma população de um planeta para outro, sem gerar guerras civis e conflitos locais. Soraya coloca Heitor sentado do lado dela dizendo que no início, ela não acreditava que aquilo fosse possível, mas que as pesquisas avançaram muito. Que ele precisava ver o quanto já foi feito do projeto abetelador. Ela conta que já era possível construir uma cópia 100% igual ao planeta Terra, num local bem distante do sistema solar. Além disso, a maioria das pessoas é tão distraída que nem perceberiam a troca, mesmo se fossem informadas em algum momento. Pensariam ser uma história inventada. Para elas, seria mais confortável não pensar sobre. Heitor pensa. Quando ia começar a falar, é golpeado pelas costas por um dos guardas. Precisava. Pergunta Soraya, enquanto DJ está pegando o garoto e colocando-o pendurado no seu ombro. Soraya, esse menino não tem pai, mãe, amigos, nem ninguém. Está sozinho. Ele é inteligente e já sabe por alto alguma coisa sobre o projeto Morpheus. Então, seria só questão de tempo para ele concordar com a gente. Sendo assim, quando ele acordar, irá agradecer por termos adiantado as coisas. Precisamos andar logo. Não sabemos quando um daqueles irá aparecer. Take 06. Cidade científica. Ação. No topo de uma imensa e gélida cordilheira na Finlândia, drones e máquinas quadrúpedes camufladas patrulham a região. Uma barreira holográfica oculta um imenso complexo de prédios e instalações de pesquisa, que lembram uma cidade no futuro. Num refeitório desses prédios, a Maya está animada em conhecer o rapaz que invadiu o sistema deles. Já a Kimi diz que ele deve ser todo sarado. Kirsis toma café com as duas enquanto faz cara de nojo ao ouvir os comentários delas. Vocês não saem das paredes do laboratório há quanto tempo, meninas? As duas programadoras olham com cara de idiotas para Kirsis, mas elas lembram que Heitor é um garoto nerd em computação. Dificilmente será sarado, musculoso e bombado, como elas queriam, pois, não né? Esperem ele envelhecer, ganhar muito dinheiro e investir numa academia mais suplementos. Aí vocês poderiam pensar em dar em cima dele sem se arrependerem. Meninas, até hoje, só vi duas pessoas que, quando novas, eram muito inteligentes e muito fortes. Às vezes, tenho a impressão de que nem pertenciam a esse mundo de tão diferentes que eles eram. A Kimi coça a cabeça e diz: Seres sobrenaturais? Que isso? A Maya abraça Kirsis e diz que sobrenatural eram elas que estavam tocando aqueles projetos grandiosos. Assim como o rapaz que estava indo para lá, fazer carinho no coração dela nas noites frias, gélidas e solitárias da Finlândia. A Maya fala que o sobrenatural não existia. Rindo, diz que a chefe estava bebendo café demais. Fuzilando as duas com o olhar, o café que Kirsis bebia evapora ao tocar na boca, de tanta raiva que ela estava. Kirsis se lembra de algo e pensa: Armurai Magi, se você ainda existir, vai me pagar. A Kimi e a Maya olham a quantidade de ódio da chefe e comentam, sem graça, que ela precisava de férias, senão iria pirar com isso de sobrenatural. Após um forte barulho de pancada poder ser escutado por quilômetros de distância, Kirsis sai dali cuspindo fogo enquanto a mesa com folhas de projetos está arremessada contra a parede, e as duas meninas atrás das máquinas de doces, dizendo que não sabiam o que tinham dito de errado. Kirsis anda e resmunga. Há pouco tempo atrás não tinham alienígenas ou robôs. Hoje tem. Elas acham que não existem só porque não viram. Kirsis sobe uma escada. As paredes são grandes vidraças que mostram o exterior. Ao olhar para o alto e tocar no vidro, ela diz bem baixinho: Tem tanto, mas tanto tempo que fiquei aqui para impedir que o mundo fosse dizimado, dedicando anos de pesquisa. Me pergunto se vocês dois ainda estão vivos. O que estão fazendo? Vocês eram brilhantes. E aqueles monstros? Vocês conseguiram dar um fim neles e naquela maldita que arrancou minha perna. Arrancou porque estava entediada. Maldita. Maicon e Mankara, se vocês morreram, eu não perdoarei vocês. Ao longe, ela vê a entrada de uma base subterrânea. O projeto abetelador está quase pronto, mas eu sempre esbarro no processamento das redes neurais para uma inteligência artificial autônoma e controlável. Parece que os códigos que forneceram para a gente não funcionam muito bem com os materiais daqui da Terra. Kirsis cerra os punhos. Duffy, se você estivesse aqui, diria que está tudo errado. Que eu deveria estudar mais cada metamaterial, antes de sair construindo, apesar da corrida contra o tempo. Ainda bem que você não está aqui, sua megera. Take 07. Abetelador. Ação. Dentro de um galpão, vários fios e hastes metálicas sustentam um grande robô verde com cara de abelha.
No lugar das pernas existe uma imensa broca de perfuração. Ele também parece ter um imenso losango aderido às costas, que de tão imenso, as pontas do objeto podem ser vistas, mesmo se o observador estiver na frente do robô. Como se fosse uma pipa gigante presa. Nesse galpão, 2 cientistas, Ted e Léo, trabalham em computadores holográficos espalhados por todo o ambiente. Os 2 se movem pelo local em cima de drones plataformas. Nas várias telas holográficas, diversas e diferentes linhas de códigos de programação correm de forma alucinada, em diferentes cores e sintaxes. Ted se move até uma mesa, onde estão diversos cubos transparentes. Neles, o cientista testa pequenos cerebroides, que se arrastam de um lado para o outro. Todos possuem uma textura metálica esverdeada. Léo começa a imprimir outros cerebroides dentro de uma máquina que plana no ar. Com um olhar de alegria, ele pega um cerebroide cor verde-limão, o qual expelia pequenas quantidades de névoa branca. Ted rapidamente corre para ver aquela obra-prima. Agora vai. Finalmente esse parece se autorresfriar enquanto trabalha. Vamos ver se irá durar mais tempo que os outros nos testes de estresse físico. Léo, verificando alguns parâmetros biológicos e físico-químicos do órgão sintético, também diz que está confiante. Ele ressalta que era a primeira vez que a temperatura na superfície atingia os valores que eles procuravam. Agora, é torcer para Kirsis não achar erros nas testagens de aprendizado e automação. Ted aproveita e pergunta se Léo sabia o motivo pelo qual Kirsis andava tão estranha nos últimos dias. Ela sempre foi e grossa, mas agora estava muito agressiva. Parece que pela mana ela arremessou uma mesa a metros de distância. Léo balança a cabeça em negativa. Cara, talvez seja a perna dela que tá começando a dar problema. Aí outra coisa estranha. Você sabe o motivo dela precisar andar de bengala? Não acharam nenhuma lesão na perna dela. Ted, segundo DJ, Kirsis é tão obsessiva por resultados, que isso afeta o corpo dela. Há algo somático, parece. Que droga! Tão linda e tão estressada. Uma bomba ambulante. Léo arregala os olhos para Ted. Linda. Ela é tão linda quanto uma rosa cheia de espinhos. Ninguém consegue chegar perto dela, sem que ela inferiorize a pessoa. Voltando a mexer nos cubos com os outros cerebroides, Ted suspira, dizendo que de fato, isso dificultava um pouco dela conseguir um namorado. Atrapalha um pouco. Conseguir um namorado? Cara, o que Kirsis precisa de um psicólogo e entender que não pode tratar mal as pessoas, se julgando o ser mais inteligente da Terra? Léo, irritado com o rumo da conversa, conclui. Te garanto que ela não sabe fazer um bolinho de nozes com cobertura de geleia de morango e recheio de doce de leite. Nem você, cara. Eu sei. Só que não fico dizendo por aí que sou a personificação da inteligência. E falando nisso, como você acha que ela vai receber o garoto que quebrou a criptografia de segurança dos caras lá? Ted começa a rir alto. Ele olha para Léo. Léo olha para Ted. Léo começa a rir alto. Os 2 começam a dar risada juntos, cada vez mais alto. Take 08. Enfermaria. Ação. DJ, o agente que recrutou, entre aspas, Heitor, está numa enfermaria, sentado numa maca, tomando um copo de limonada que Soraya levou para ele. Quando ia pedir um segundo copo, um robô doutor 19, toca no ombro de DJ e diz que ele irá receber multa por estar na maca destinada aos doentes. Além de outra multa adicional por ingerir líquido ali dentro. Anotando algo numa prancheta, sem olhar na direção do grandalhão, ainda pergunta. Qual será o próximo passo, programador-chefe DJ? Comer umas barrinhas de cereais, seguido de um cochilo. O agente então se levanta da maca, se espreguiça e indaga. Doutor 19, até parece que alguém fica doente sério aqui. O robô faz um olhar mal encarado e de reprovação para DJ. Síndrome de Burnout não é algo sério, DJ? Calma, doutor, não foi isso que ele quis dizer. Responde Soraya, dando uma cotovelada nas costelas de DJ. Soraya, não defende, ele é bem grandinho para dar as próprias respostas. Talvez ele pense que esse setor médico não é para tratar dos soldados e seguranças. Lembre, DJ, que, há alguns anos atrás, você era figura constante por aqui. Doutor 19, você entendeu errado. O fato de ninguém vir pra cá sem uma perna, ou com hemorragia interna é algo imensamente agradável pra mim. Quando digo que ninguém fica doente sério por aqui, é que não quero ver esse lugar lotado novamente, com gente recebendo tratamento de emergência nos corredores e escadas. O robô se vira de costas para os 2 e argumenta que mesmo assim, isso ainda não o livraria da multa. E Soraya também ia ganhar uma. Ela olha sem entender nada. Por quê? Eu só trouxe a limonada pro DJ. Por isso, só trouxe um copo, e esqueceu de mim. DJ começa a rir. Você bebendo limonada? Desde quando começou a gostar disso? Você não vai enferrujar, doutor? Doutor 19 pega umas pastilhas na gaveta. Ele olha para trás e com o mesmo olhar mal-humorado responde. De uns tempos pra cá estou sentindo gosto.
Não se esqueça que a tecnologia que me construiu foi desenvolvida, nada mais, nada menos, do que pela Kirsis, apesar dela falar que sou um modelo beta, em fase de eterno desenvolvimento. Não sei o que ela quer dizer com isso, mas não me parece ruim estar sempre evoluindo. Apesar dela ter te construído com a aparência de um homem de 40 anos, acho que Kirsis te vê como um filho do Dr. 19, mesmo ela tendo uns 25, ou mais um pouquinho. Meio difícil. Kirsis é tão inteligente que no lugar do coração ela tem um cérebro, e é por isso que ela pensa muito mais que os outros. Ela deve ter 2 ao invés de um só. O que também explica muito daquele jeito desalmado dela, que geralmente aflora sem aviso prévio algum. Ao terminar de dizer isso, DJ vê o Dr. 19 olhando pra cima com cara de paisagem e Soraya com cara de vergonha. DJ respira fundo. Rainha da Neve, há quanto tempo você está aí? Então, uma voz suave e doce, responde. Tempo suficiente para escutar você me elogiar, dizendo que tenho 2 cérebros, o que explica eu estar sempre à frente de vocês. DJ estranha o tom de voz. Olhando pra trás, vê que é a Maia. Ele solta o ar, como se tivesse tirado um guindaste dos ombros. Soraya e Dr. 19 começam a cair na gargalhada. Maia, você bebeu em horário de serviço, foi? Não me dá um susto desse. Então, detrás da porta de entrada da enfermaria. Por que o medo, DJ? Era Kirsis. Take 09. Chefe dos programadores. Ação. Acho que vou trocar suas baterias fotossintéticas e a bomba quântica de plasma que está no seu peito por mais nanobioorganoides processadores Theta 3. Dr. 19. Quem sabe assim, você não foca mais no trabalho e para de rir sobre essas gracinhas que a Maia faz quando eu não estou por perto. Diz Kirsis. Ela olha para DJ e Soraya, brancos de medo, e completa. Tenho saudades do tempo que vocês eram mais corajosos e soltavam alguma piadinha. Sabem, isso está perdendo a graça. Vocês estão deixando esse setor muito patético. Quando Soraya ia falar mais, um jovem entra na enfermaria. Ele vestia um uniforme negro muito bem costurado, com botões e medalhas esverdeadas, lembrando esmeraldas, e uma espada de esgrima cravejada de pedras turquesas. O tenente entra e fala. Talvez seja porque eles tenham medo de que você, Kirsis, com seus 2 cérebros, menospreze eles. E eles não têm uma patente como a minha para bater de frente com você. Kirsis olha sério para o tenente. Não, no seu caso não é patente, no seu caso, você chegou ao posto que chegou por inteligência e dedicação. Então DJ alfineta. Tenente, você deve ser um cãozinho na escala Kirsis de desenvolvimento. Cuidado para ela não querer fazer experimentos com você. Soraya fica vermelha. Os olhos de Kirsis são puro ódio para DJ, que tá aproveitando o tenente ali para se soltar. O tenente então toca no ombro de Kirsis e diz. DJ, muito melhor do que ela me rolar de cabeça para baixo e fazer cosquinha na minha barriga. Kirsis solta a fumaça pela cabeça. O tenente, vendo-a irritada, ainda dá 2 tapinhas no ombro dela. DJ, segurando o riso, solta. Cara, eu tenho que virar tenente algum dia desses só pra fazer uma tirada dessas com a Kirsis e deixar ela mais vermelha que um camarão. Quando DJ ia falar novamente, o celular do tenente toca. Ele rapidamente atende, enquanto todos olham ele balançando com a cabeça em negativa, menos Kirsis, que era puro ódio. Ao desligar, o tenente sorri e comenta. Pessoal, terei de ir serviços burocráticos. Estava querendo conversar com o rapaz que quebrou os códigos, mas terá de ficar para depois. À medida que o tenente se vira e vai saindo devagar, o brilho no rosto de todo mundo vai desaparecendo, enquanto um olhar e riso maligno vai aparecendo no rosto de Kirsis. O que você ia dizer, DJ? Que você gostaria que eu te deitasse no chão e fizesse cosquinha na sua barriga com um rolo compressor? Ou implantasse eletrodos no seu cérebro, para estimular algumas regiões ociosas dessa massa de carbono aí dentro, cuja única função é levar um drible de um jovem de 14 anos. Um garoto que foi pego de surpresa. Ou você vai me dizer que a Maia e a Kemi estão muito melhores que você para identificarem um truque primário de criptografia que o tal de Heitor usou para te enganar na sua cara? Vai dizer que foi a viagem? Vai dizer que está ficando velho? Ou foi o susto de ver só um garoto sendo melhor que você? Quando DJ ia responder, Dr. 19 interrompe os dois. O menino está acordando. Se vocês quiserem conversar com ele, acredito ser melhor mudarem os ânimos, não? A Maia e a Kemi são as primeiras a correr em direção a Heitor, que vai despertando devagar. Take 10. Despertar surpreso. Ação. Heitor acorda, com as 2 programadoras olhando atentas e fixamente para o rapaz, com os decotes bem próximos dele. As 2 perguntam juntas, você está bem? Você está melhor? Heitor fecha os olhos e diz sorrindo, morri. Não delira, Mebinha, você está bem vivo, mas na Finlândia, na sede do local que você invadiu os computadores.
Elas não são ninfas do paraíso, são só duas taradas que não podem ver um rapaz. Amaya abraça Akemi e esconde o rosto no ombro da amiga. Em seguida, com raiva, pergunta para DJ o que o jovem iria pensar delas. Heitor levanta a cabeça e olhando para elas diz: Calma, garotas. Vou pensar as melhores coisas possíveis. Nisso aparece um drone, que projeta no ar uma tela holográfica mostrando o tenente, andando por um corredor. Seja bem-vindo, Heitor. Eu lamento não poder estar aí, mas vejo que você já foi bem recebido pelas meninas. Só espero que você não fique se achando, elas não conseguem ver um rapaz, mesmo os mais feios. Quando o tenente ia falar mais, o sinal começa a falhar até ficar em completa estática. Soraya se segura para não cair na risada. Heitor está vermelho de vergonha. DJ soca uma mesa e ri tão alto, mas tão alto que seria possível escutar em Plutão. Amaya está chorando, dizendo que até o tenente as estava zoando. Akemi coloca a mão no queixo e diz que é o tenente, que ele zoa todo mundo, até a Kirsis. Doutor 19 ao fundo diz: Zoando? Ele está dizendo a verdade. Heitor, pensando com ele mesmo, se pergunta quem era aquele idiota, que do nada tinha aparecido e ofendido as meninas. E ele de quebra, chamando de feio. Amaya vai correndo até Doutor 19 e se agarra nas pernas dele. Em prantos, pergunta se era isso mesmo, se o que o tenente disse era uma verdade. Heitor fica olhando para ela que saiu do lado dele pensando: Por que ela saiu? Estava tão quentinho e bom ela aqui do meu lado. Kirsis levanta Amaya do chão, puxando a orelha dela, perguntando o que deu nela. Vocês duas estão fazendo um papelão na frente do jovem. Ele vai pensar que somos o quê? Um circo de palhaços chorões. Que não trabalhamos sério aqui. Amaya vai correndo até Heitor e pede desculpa. Ela diz que aquilo não vai mais acontecer. Ele fica assustado com os rompantes da menina, pois Amaya estava tão, mas tão perto dele, que ele não sabia se respirava ou dava uma testada sem querer na jovem. Sem graça, ele só consegue dizer que ela não precisava se desculpar. Após Heitor falar, Kirsis, de longe, grita para as duas saírem de lá, que aquilo tinha virado palhaçada já. Elas saem correndo e ele fica com cara de idiota, enquanto DJ diz: Melhor assim, agora vamos ao assunto sério. É então que Heitor se lembra que foi golpeado pelas costas. Com olhos de raiva para DJ ele grita: Como assim assunto sério? A única coisa que tenho a tratar aqui são com aqueles dois docinhos. DJ faz pouco caso da expressão de Heitor e se senta tranquilamente numa maca. Era questão de tempo para você se decidir em ajudar a base M9. Eu só antecipei as coisas. E docinhos? Com o tempo, você vai sacar que ali é açúcar demais, tanto que faz a pessoa enjoar e querer distância. Heitor olha para Kirsis. Rapidamente ele pensa: Elas são docinhos, mas, essa mulher parada. Ela. Parece ser puro sal.